pague o preço de ser quem realmente você é. Você já parou para pensar que grande parte da sua vida você estava usando algum tipo de máscara social? Por exemplo, para você lidar com as pessoas do seu trabalho, você tem um tipo de comportamento que não é o mesmo para você falar com a sua companheira ou companheiro e até mesmo com os seus amigos. Isso acontece pois você cresceu e percebeu que você não poderia agir igual em todos os lugares, porque você teria diversos papéis sociais. Isso é muito importante. Quem faz isso com você é o seu ego. É a forma como ele desenvolveu para lidar com essas relações sociais da sociedade atual, moderna. Só que isso tem um preço, a ponto de que muitas das vezes você vive muito mais num personagem do que realmente naquilo que você é em essência. Talvez chegou um ponto que você não consegue nem mais lembrar de quem você é. Então esse vídeo é para aquelas pessoas que, assim como eu, em algum momento se perdeu. E é uma busca incessante, uma busca sempre voltada para realmente saber quem você é. Não é fácil. Mas fica nesse vídeo porque você vai explorar junto comigo um pouco mais da nossa psique, da nossa identidade e até mesmo como reativar essa sua essência, esse fogo ardente da pessoa que você é e como isso vai te beneficiar, sem perder a necessidade de você saber adaptar a cada situação. Meu nome é Leonardo Carneiro e eu sou psicólogo formado em psicologia e sou da área comercial já faz mais de 10 anos. Isso me proporcionou entender um pouco mais sobre o comportamento humano, observando mesmo, entendendo como as pessoas reagiam. Durante todos esses 10 anos eu atendi todo tipo de profissional e pessoa, desde pessoas de um poder aquisitivo menor até grandes poderes aquisitivos, pessoas que tinham realmente um nível técnico alto, até mesmo aquelas pessoas que não tinham nenhum nível técnico. Mas uma coisa eu percebi, um padrão. Esse padrão é que todas essas pessoas, elas tinham necessidade de alguma validação, outras em um grau maior, outras em um grau menor. Todos nós. Por quê? Desde pequeno, nós somos incitados a validar-se através dos nossos pais, da escola, dos professores, se você frequenta a igreja, da igreja, enfim. E isso vai criando um comportamento que busca essa validação. E através dessa busca de validação, e até mesmo do excesso de um reconhecimento, você começa a criar esses perfis ou personalidades que distorcem a sua essência. E aí você desenvolve comportamentos para conseguir sobreviver nesse meio. Vou te dar um exemplo. Tinha um menino que toda vez que ele questionava a família sobre por que eu devo fazer isso, por que tem que ser dessa forma, falavam para ele, cala a boca, porque é assim que eu quero. E aos poucos, nesse cenário de uma família que não entendia como lidar com aquela situação, esse menino, ele cada vez mais evitava perguntar, porque toda vez que ele perguntava, não dava bom. Realmente era uma situação muito desconfortável. Isso dos irmãos, dos pais, dos tios, dos avós, todas as pessoas que não conseguiam conter essa enorme curiosidade, essa vontade de perguntar, de questionar. Falavam que ele era respondão, ele não respeitava os mais velhos, e a vida daquele garoto, dali em diante, mudou, porque cada vez mais ele se via nesse limbo de que não devo questionar, não devo perguntar. Na escola, nem imagine, levantar a mão e algum colega dar risada falando que é uma pergunta idiota, ou até mesmo com medo da expressão de um professor. E esse garoto cresceu, até que ele encontrou um professor que fez ele abrir a mente dele. Falou que tudo ele devia questionar, sim, porque isso é uma forma de alimentar a nossa mente pronta para aprender, pronta para instigar-se cada vez mais de entender como as coisas funcionam. O nome desse garoto? Leonardo. Sim, esse garoto era eu. E eu vivi grande parte dessa memória de apagar a minha essência. Grandes partes da minha vida eu me via
buscando validação constante. E para eu sobreviver a esses ambientes de escola, trabalho, eu sempre apagava a mim mesmo. E toda vez que eu mostrava um pouquinho de mim, assustava as pessoas. Porque realmente, a nossa essência, para os moldes, os padrões sociais, não é algo que as pessoas vão ver com bons olhos. Você vai ver que você vai ser uma tampinha, uma tampa de panela fora de qualquer tipo de panela. E tudo bem. Talvez você esteja tendo contato com pessoas que não têm esses mesmos interesses. Por exemplo, eu já vivi muito desse exemplo no meu ambiente de trabalho, onde eu tinha gosto sobre entender o comportamento humano, sobre como a minha alimentação deveria ser diferente do comum, e buscar uma alimentação mais ancestral, baseada em evidências de maior nutrição, respeitando nossa ancestralidade. E aí as pessoas não entendiam isso. Como? O quê? Você não come isso? Ou você come isso? Por quê? É fora do padrão. Então, se você está trilhando esse caminho de conhecer mais a si mesmo e percebe que para certos grupos você tem alguns comportamentos que não são bons, não são bem vistos. Eu não estou falando de ser mal educado, tá? Eu estou falando realmente das suas preferências, dos interesses, daquilo que você gosta. Tudo bem, você não tem que ter essa validação. E a melhor coisa que você pode fazer é propositalmente defender quem você é, ou, melhor ainda, ficar quieto. Não falar. Observe mais e fale menos. Agora, sobre essa sua identidade, como reativar ela, simplesmente tenha a boa capacidade de livre expressão. É um exercício de desinibição. Então, existem inúmeros exercícios que você pode fazer. E um deles é intencionalmente, com ousadia, falar realmente os seus gostos, se posicionar em qualquer um dos grupos que você percebe que você tem essa máscara padrão. E aí você vai anotar a reação das pessoas e você vai olhar para isso, o quanto disso realmente te afeta e o quanto isso realmente é uma verdade ou diz muito mais sobre a pessoa do que você. Isso é um grande exercício. E se você puder repetir isso, repita. Até chegar um momento que você não precisa falar para ninguém. Você sabe quem você só é. Porque essa é a sua pessoa em essência, sabe? Um outro bom exercício é acordar, olhar ao espelho e te encarar por 1 minuto. Esse olhar de presença, de reconhecimento, de olhar no fundo dos seus olhos, logo no primeiro momento, te traz esse reconhecimento de olhar você com amor, com autocuidado. Isso é maravilhoso. Isso vai ativar inúmeras regiões de neurotransmissores ligados ao amor, como a ocitocina, até mesmo a serotonina, te dando essa satisfação do autocuidado. E não tem mal nenhum se cuidar. É necessário. E o terceiro e último grande exercício que você pode fazer é cuidar da sua espiritualidade. A espiritualidade, ela é incrível. Ela tem a capacidade de a gente entender que não é só sobre nós. E quando nós fazemos isso, nós ativamos regiões do nosso cérebro relacionado à empatia, a entender o outro. Mas o entender ao outro através também da sua essência. Você vai começar a perceber que ao observar muito bem as pessoas também gostariam que elas pudessem ser elas mesmas dentro desses padrões sociais. E que talvez você vai ter que ser o primeiro cara a quebrar essa bolha e mostrar realmente quem você é, sem medo e simplesmente ascendendo espiritualmente, sem uma necessidade de provação, sem nenhuma necessidade de apego, de validação, simplesmente é quem você é. Tem uma cena que eu gosto muito, provavelmente se você for de uma idade mais ou menos aí na faixa dos 24 anos para cima, você vai lembrar do filme Rei Leão. Lembre-se de quem você é, Simba, o leão que mora dentro de você. É um desenho simples da sua infância, mas que traz um grande aprendizado. A jornada do Simba é ele entender que ele se perdeu, fugiu de quem ele realmente era, por medo. Então reconheça quem você é.
Por isso que a espiritualidade é um caminho incrível. Ela vai te ajudar a realmente enxergar você em essência, de que você também tem o divino em você, essa fagulha de amor que deve ser transbordada para outras pessoas. Ficou até o final do vídeo? Cara, você é um conectado. Nós fazemos parte aqui de uma conexão real. Então eu vou pedir para que você dê o like, porque parece um gesto simples. Eu sempre fui um cara que consome muito conteúdo, eu sempre esqueci de dar o like. Então clica agora, de uma forma muito simples. Isso não vai mudar nada para você, mas pode fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Isso já é exercer essa grande empatia e compartilhamento. E comente, estou conectado, para reforçar isso. Quando você interage com o vídeo, as chances de você fortalecer e criar um vínculo real sobre esse conteúdo é muito maior, porque o seu cérebro interagiu, não foi só mais um vídeo que passou aqui. E se inscreva no canal, claro, porque senão você não vai ver mais esse canal, perde a oportunidade de ter conteúdos ricos com essa densidade aqui, que está faltando, e o algoritmo às vezes não favorece. Se você quiser até mesmo hypar esse vídeo, vai ser incrível outras pessoas lembrarem de quem elas são. Muito obrigado, até o próximo vídeo